Boa tarde, Luísa Souza. Grande Boa peregrina. tarde. Olha, bem-vinda ao Passo do Caminho, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E é um grande prazer ter-te aqui como convidada para falarmos de algo tão importante da nossa vida, como é o Caminho de Santiago. E vamos começar pelo início. Conta-nos um pouco como é que o Caminho de Santiago surgiu na tua vida. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Então, como é que o caminho surgiu? Não sei, eu antes ouvia falar desde pequenina de peregrinações, mas não necessariamente a Santiago, será Roma, Jerusalém, e a Fátima também, que para nós é mais, é mais pertinho. E sempre me chamou a atenção como é que alguém poderia caminhar durante tantos dias em autonomia, hum, e com uma mochila às costas, enfim. E isso me chamou a atenção, até que eu um dia conheci alguém que tinha feito, um amigo que tinha feito o Caminho de Santiago, e depois acabei por ir também a Santiago como turista, e acho que ao ver os outros peregrinos a chegar ali à praça, e a vê-los passar a toda hora, despertou, despertou esta vontade de um dia também ir. Um, e depois alimentei durante 4 anos, fui em 2006, em Santiago, quando fui como turista, que decidi que um dia faria o caminho, seria em 2010, no ano de Jacobeu, e tive 4 anos a alimentar tudo o que encontrava sobre o caminho de Santiago, porque na altura também ainda não, claro, já havia internet, já havia alguma informação, mas não havia tanta como hoje em dia, e fui alimentando tudo o que via sobre o caminho ia saboreando e a planear o caminho em 2010. Então, olha, lembras-te, e esta é uma pergunta que eu estou a fazer, e que acho que é muito pertinente. Lembras-te qual, depois de ouvir falar o caminho, depois de ter estado em Santiago, qual foi aquela primeira grande impressão que tiveste no caminho? Impressão? Sim, aquele primeiro impacto. Olha, não te sei responder a isso, porque o caminho para mim começou muito antes, então eh, lá está, e depois tive 4 anos a preparar, digamos assim, tudo o que eu via e lia, ia vivendo, e depois fui preparado assim com muita ansiedade também, até porque tinha receio pela parte física de não conseguir. E a primeira experiência no caminho até foi muito vivida, com essa quase ansiedade de não conseguir, de achar que não conseguia. Por isso é que tu, Até desculpa, por isso é que diz, tu dizias que o caminho estava fora do teu alcance. sim. Sim, sempre achei exatamente por causa disso. E daí o primeiro caminho ter sido tão importante foi o caminho mais curto que fiz até hoje, mas foi o mais importante exatamente por causa disso, porque aí é que eu me apercebi que seria capaz, então os outros, para os outros caminhos, isso já não era uma preocupação, sabia que era só uma questão de tempo, de chegar, claro, desde que não partisse uma perna ou acontecesse algo pior, mas senão seria só uma questão de tempo até chegar a Santiago. Mas o primeiro foi essa grande descoberta e eu ganhar confiança também. Creio que foi por aí. E logo, depois de vários caminhos, vem a Via de Prata. Porquê a Via de Prata? E porquê tomar um caminho tão solitário? Olha, na altura era o que me andava à procura, era mesmo dessa quietude e depois porque seguia vários grupos e enfim fui vendo alguns peregrinos a percorrer a Via de La Plata. Tinha feito o caminho francês antes e lá está, uma pessoa que não gostava de caminhar, e que achava que não era capaz, depois faz o caminho francês e passei a gostar de longas distâncias, apercebi-me que afinal precisava desse tempo, eh, precisava mesmo desse tempo de sair da rotina, de entrar no caminho e de viver toda aquela experiência, e então continuei a procurar caminhos longos e a escolha recaiu sobre a Via de La Plata, porque era muito desconhecido e também porque seguia
depois de ter tomado essa decisão, seguia um peregrino que estava a fazer o caminho, todos os dias colocava vídeos e ia fazendo quase um diário de bordo da Via de La Plata, só que ele fez durante o verão. Pois, Eh, assim, em pleno calor, e com tudo seco e muito amarelo, e não foi a minha realidade, felizmente, quando fui, estava tudo muito verdinho e foi ligeiramente mais fresco. Se bem que se bem que falar bom, mas sim, a escolha recaiu por aí, depois na altura também estava mesmo a precisar dessa quietude e dessa paz, então tudo se conjugou para ser a Via de La Plata. bonito. Olha, eu recentemente, e precisamente esteve nos últimos dias, porque houve um peregrino que fez o caminho francês, depois chegou a Ponferrada e, e tomou o caminho de inverno e em certo ponto, e comenta ele, chegou a ter muitas dúvidas se devia continuar no caminho, se devia voltar para trás. Estamos a falar no caminho francês, pronto, o caminho francês é sempre gente. Mas o caminho de inverno, e falo por experiência própria, eu mesmo tendo feito ano passado, em agosto, é um caminho muito solitário. Mas eu tive a sorte de ter, éramos três peregrinos, ah, e havia um casal de madrilenhos, que me ajudou muito em partilhar algum momento ah, juntos para sentir também um pouco do que é o caminho, ou do que era o caminho antes da pandemia. E esses momentos foram sempre, por mim, vividos de uma forma muito intensa e ajudou-me durante os momentos complicados e solitários que eu vivo, a, a estar bem, a sentir-me bem no que estava a fazer. E este peregrino, depois, ainda não sei se acabou por deixar este, entretanto, o que está nestes dias, que é amigo meu, entretanto, não sei se o deixou ou não. Mas isto para falar, eu, no caminho de inverno, não senti isso. Senti também, e estive a ponto de deixar o caminho, no meu primeiro caminho a pé. Sofri bastante fisicamente, muito, eu não estava preparado, temos que ser sinceros, eu não estava preparado e sofri fisicamente muito, tanto dos joelhos como dos pés, como de bolhas. E, e houve vários momentos, não foi só um, que me passou pela cabeça desistir e voltar atrás. Hum, num caminho longo, e principalmente a Via da Plata, que mais complicado é em relação, por exemplo, ao caminho francês, sentiste alguma vez essa necessidade, esse sentimento de não saberes o que é que estavas aqui a fazer e de, de pensares em voltar para casa e não terminares? E se sim, se tivesses alguma coisa que te ajudou a superar esse sentimento. Olha, engraçado porque, senti, mas não foi na Via de La Plata. Eh, é assim, nos 3 primeiros, o primeiro que foi o português a partir de Valência, foi mais curtinho. Não, porque era tudo novidade e tudo aprendizagem e cada dia era uma conquista. Apesar da ansiedade para o dia seguinte, cada dia era uma conquista e estava feliz por estar ali. Depois o caminho francês foi doloroso, porque logo no primeiro dia, na, na subida mas, dos Pirineus, mas na Sim. verdade já foi, dei um jeito na perna, e fiquei com, não sei se é uma tendinite, qualquer coisa muscular, até quase à chegada a Santiago. E foi doloroso, porque aí em Roncesvalles quase que não conseguia levantar a perna para me deitar na cama, tinha que pegar na perna e pôr em cima da cama, e descer as escadas de mão, enfim. E aí, tive que tomar alguma medicação por causa das dores e foi um caminho doloroso por causa disso, mas nunca coloquei em hipótese voltar para casa, porque, mentalmente estava focada em chegar a Santiago. Depois na Via de La Plata também o foco era chegar a Santiago, também houve, claro, durante tanto tempo,
e com o calor e as bolhas e tudo, também houve alguma dor. Mas para mim, eu acho que o caminho fisicamente mais doloroso foi mesmo o caminho francês. Depois, foi na última experiência, que foi o caminho português a partir de Lisboa, porque começou logo a chover, creio que no primeiro dia, ou no final do primeiro dia, e choveu bastante a primeira semana. Choveu todos os dias. Eu andava com os pés completamente alagados, por isso as botas não, os pés ficaram logo com bolhas logo no primeiro dia, e foi difícil de aguentar. Hum, aí a primeira semana foi complicada, e também com a chuva e sempre com a roupa molhada, desconfortável, enfim, todo o tempo. E depois acabei, foi a primeira vez que na verdade não fiz 100% a pé. Ali já não me lembro onde, agora tinha que ver o nome. Apanhei o comboio para fazer os últimos 3 quilómetros, porque o caminho passava ao pé de uma estação de comboio. Ai, agora faltam-me os nomes. Não sei se era até a Zambuja. E aí digo apanhamos porque estava com uma peregrina americana, e apanhamos o comboio, uma estação, para fazer esses 3 quilómetros até o final da etapa, porque não aguentava mesmo por causa das bolhas. E depois em Tomar apanhamos o autocarro até Fátima, porque fizemos o desvio, calhou na altura do 13 de maio, e eu tinha decidido que seria a primeira vez também, a estar em Fátima no 13 de maio. E aí apanhamos o autocarro também até Fátima, e ao chegar a Fátima continuava a chover bastante. Tanto nesse ano os peregrinos que costumam ir todos os anos a Fátima a pé diziam que já há bastante tempo que não apanhavam tanta, tanta chuva como nesse ano. E então aí, a chegada à Fátima, eu decidi que ou, ou a partir dali todo o caminho seria feito a pé, portanto apanhei transporte 2 vezes. A partir dali todo o caminho seria feito a pé, ou então voltaria para casa. E eu estava com a peregrina americana, e para ela tanto fazia, na verdade. Ela não estava na mesma Na onda, e mesma ela disse: onda. olha, sim, olha, o que tu fizeres eu faço. Mas pronto, foi a minha decisão, e felizmente a partir daí o tempo melhorou bastante. E pronto, as bolhas, eu tive 3 dias em Fátima, nós chegamos dia 11 e fiquei até 14, para estar mesmo, queria mesmo estar na procissão das velas e na missa do adeus e tudo. E esses 3 dias deu para descansar os pés, recuperar um pouco das bolhas, e então continuar. Mas essa foi a primeira e única vez que pus em causa que não poderia voltar para casa. Deixa-me ser muito sincero, eu sou um maluco pela chuva, eu adoro caminhar à chuva. Eu não, eu, eu não sei porquê, mas acho que porque, olha, porque das primeiras 4 vezes que eu cheguei a Santiago, sempre cheguei com chuva, sempre, das primeiras 4, só as últimas 2 é que não. E eu agora não consigo ver o meu caminho sem chuva. É uma maluquice, mas pronto, coisas. Pronto, cada um com a sua. Exatamente. Não, é só mais pelo desconforto, e nesse Claro, ano claro. realmente a semana toda foi, não sei. Mas acho que também é uma questão psicológica, de quando o foco não está a 100%, se calhar ajuda a desmotivar. Mas pronto, depois a partir daí foi sempre direitinho até Santiago. Devagarinho, mas direitinho. Ahm, quais foi? Vamos agora falar também num ponto muito importante que é o teu livro. Mas antes de irmos ao livro, ahm, quais foram os momentos, quais foram as histórias, quais foram as pessoas, quais foram os sítios, ah, no caminho que te inspiraram a escrever sobre o caminho? Olha, na verdade, nada é especial, porque o livro nunca foi um objetivo, nem sequer o blog, porque ou seja, eu fiz o primeiro caminho em 2010, o caminho português, e depois de fazer o caminho francês 5 em minutos. 2011,
depois de fazer o caminho francês em 2011, no regresso, a necessidade de partilhar e de continuar a viver o caminho, na verdade. Quem estava à volta já estava cansado de ouvir falar sobre isso. E foi essa necessidade de continuar a partilhar e a viver o caminho que me levou a criar o blog, para partilhar algumas das experiências pessoais, mas acima de tudo partilhar informação que fosse útil para outros peregrinos, porque tal como eu, quando comecei, não tinha conhecimentos nenhum sobre nada, nem sequer de caminhar, e mochila e sapatos e enfim, nada, não sabia nada. Foi tudo uma descoberta. Também quis partilhar alguma informação que fosse útil para outras pessoas, tal como eu, começassem a partir Então, do zero. Luísa, desculpa me interromper, mas Força. estou-me a chamar e eu já venho, 2 minutos, ok? Ok, tranquilo. E então nasceu um caminho para todos. Fala-nos um pouco sobre o livro. Então, primeiro nasceu o blog nessa necessidade de Sim, partilha e depois também penso que estes vídeos e estas conversas que tens também é essa necessidade de continuares a viver o caminho no dia a dia. claro, sem dúvida. Acontece, é normal entre os peregrinos. E, e então depois fui fazer a Via de La Plata, continuei a partilhar um pouco e na altura foram dizendo que gostariam de saber um pouco mais, porque lá está, a Via de La Plata não era tão conhecida, e se poderia partilhar um pouco mais da experiência. Como foi um caminho muito vivido por dentro, também pela solidão do próprio caminho, mas pela quietude, mas também pela fase de vida que estava a passar, foi um caminho muito, muito para dentro, muito, muito interior, e na altura não me sentia com tanta vontade de partilhar. Mas a verdade é que um ano depois de ter regressado, decidi, numa das ideias, enfim, iluminadas, de começar a partilhar o dia a dia do caminho, exatamente um ano depois. Portanto, comecei o caminho, agora não me lembro exatamente o dia, mas faz conta 23 de abril de 2014, e então no ano de 2015 estava a partilhar. No mesmo dia, 23 de abril, estava a partilhar o que tinha acontecido no ano anterior. Quando decidi fazer isso, não tinha a mínima ideia do trabalho que me iria dar, porque tinha que fazer exatamente no mesmo tempo em que percorri o caminho, portanto, durante 42 dias, e depois tornou-se um trabalho quase de pesquisa, de ir ver o que tinha escrito no meu caderno de viagem, das mensagens que tinha enviado, dos e-mails, de tentar fazer a reconstituição, porque não queria escrever nada que não fosse verdade, então, então tornou-se quase um trabalho de reconstituição e de pesquisa. Isto primeiro no blog, e depois houve um comentário de alguém que seguia pelo menos alguns dias e quase já no final dos 42 dias, que disse: olha, era mais fácil de passar isto para livro porque é mais fácil de ler do que estar à frente do ecrã. E eu até aí nunca tinha pensado sequer na hipótese de livro, não era uma hipótese na minha cabeça sequer. E depois com esse comentário e também ao decidir imprimir hum, todo o relato da viagem, digamos assim, da peregrinação, para entregar ao meu pai, porque é assim, ao longo de todo o caminho eu fui falando com o meu pai, com o meu irmão, mas era, já cheguei, está tudo bem, estou cansada, vou descansar, coisas básicas, só para dar notícias que estava tudo bem. Mas na verdade, um, eles foram os que souberam, os que sabiam menos o que se passava comigo, sabia que estava tudo bem, mas a vivência do próprio caminho não sabia. E o meu pai, que não é muito dado às tecnologias, claro, não acompanha o blog, nunca lê nada, então pensei, como é que pessoas que eu não conheço de lado nenhum podem ter acesso ao blog, sabem mais do que o meu pai que vive comigo, então foi aí que decidi imprimir tudo o que andava a escrever durante esses dias, e acho que só quando tive as folhas na mão é que, e depois com esse comentário de porque é que não passas para livro, é que a ideia começou a ganhar forma. E pronto, depois a partir daí fui trabalhar os textos todos, porque claro, escrito numa base diária e assim de forma muito informal, não era propício para um livro, e depois fui reescrever tudo e enfim, e organizar e todo o trabalho que veio depois. Mas até aí nunca tinha sido um objetivo, uma ideia, nada. Por isso as coisas foram acontecendo naturalmente.
Olha, numa das frases do livro, e que também é uma inspiração para mim, deixa-me dizer, que ele veio para o meu último caminho. E, eh, e este último caminho que eu faço Salvador mais primitivo, foi inacreditável. Aconteceram-me coisas, não sei, extraordinárias, mas deixa-me contar tudo. Este caminho não o fiz por mim. Eu fui por uma pessoa, um grande amigo meu, peregrino também, sevilhano, que tem cancro. E não pode caminhar, nem poderá provavelmente mais fazer o caminho. Eu conheci-o há 2 anos, no albergue onde eu sou hospitaleiro. Fizemos grande amizade logo mal nos conhecemos. Eu sabia mais ou menos que ele, desde janeiro, que ele estava muito doente. Não sabia o quê, mas sabia. E eu estive em Sevilha em junho e foi aí que ele me contou. E nesse momento eu soube que este caminho eu tinha que ir fazer por ele. E nesse peregrino, o António, tem 65 ou 66 anos, há uma coisa muito curiosa, porque ele caminhava todos os caminhos que fez com as mesmas camisolas, ou com camisolas diferentes, mas iguais, que a dizer Sevilha 10, que é uma corrida, uma corrida à noite muito conhecida, que tem muita gente lá em Sevilha. E ele vai todos os anos, então tem uma camisola de cada ano. E sempre, mas sempre, todos os dias, já no caminho com camisolas assim. Eu vou para o caminho. No primeiro dia em León, ah, conheci um outro primo também ia para o Salvador. Saímos juntos, entramos no caminho de São Salvador juntos, mas depois eu tinha um ritmo um pouco mais rápido, eu segui em frente. Passado um quarto de hora depois de deixar, encontrei 2 casais de Sevilha. Conversámos 10 minutos de conversa do caminho e eu segui. Chegando no final da primeira etapa, ficámos, quase todos os peregrinos ficaram no mesmo sítio, que é uma pensão, que era a pensão Iossemar, Pensão Mundo. E eu tinha combinado com este peregrino, com quem comecei o caminho, a jantarmos juntos. Só que ele tinha basicamente, ele chegou completamente partido, entre aspas, e estava mesmo doente e não pôde ir. Depois não pôde continuar o caminho. E deixou isso, fez a primeira etapa. E este peregrino, às 6 da tarde, já tinha ido, já tinha ido dormir, já não aguentava mais. E então, pronto, ia jantar sozinho. E os 2 casais de Sevilha, que eram 2 irmãos e a sua mulher e o seu marido, ah, convidaram. Mas pronto, juntei-me a eles. E pronto, passámos o tempo todo a falar sobre o caminho. E eu, pronto, contei-lhe, olha, esse caminho eu estou a fazê-lo. Um amigo meu de Sevilha, que está doente, e vou-lhe dedicar o caminho e a Compostela é para ele. Ah, e pronto, assim foi. Dia seguinte, cada um no seu ritmo, cada um à sua vida. E no final da segunda etapa, nós ficámos num pueblo, porque não é aquela, nem é freguesia, nem sei o que é. Não há nada. Há um albergue, há uma pensão. Pensão esta que também tem restaurante, mas que eu fiquei no albergue e liguei várias vezes para a pensão a ver se podia fazer uma reserva para comer no restaurante, mas estava cheio. Isto uma terça-feira. Não, uma segunda-feira. Estava completamente cheio. Eu então arranjei maneira de, pelo menos, porque não havia mais onde comer. Nem havia um supermercado, não havia nada. Eu lá liguei-lhe e eles fizeram um para fazer. E lá comecei a fazer um bocadinho. E pronto, e foi o meu jantar. Era 7h30. Fui buscar um bocadinho à pensão e encontro o casal, os 2 casais. E conversa para aqui, conversa para acolá. Entendemos ou que era a última vez que nos ia ver, porque íamos fazer etapas distintas. Eu ia-me adiantar e já não nos ia ver mais. Eu depois, como seguia pelo primitivo, aí eles só ficavam em Oviedo, já não dava.
E quando assim foi, trocámos os contactos e logo um deles foi ao quarto. E bem do quarto. E sabe o que é que ele me ofereceu? Melhor que eu te diga a meia moto. Eu imagino. Melhor que eu te diga, eu mostro-te onde é que está. Está aqui. Está aqui. Olha, olha a camisola. E olha o que é que diz na camisola. Sevilha 10. Uma camisola exatamente igual, acho que o meu amigo caminho. E eu para Giro. mim, olha, caiu-me todo. Caiu-me naquele momento, caiu-me todo. Caiu-me a ficha, não sei. Chorei ali para durante meia hora. Porque pronto, coisas do caminho, né? Claro, E isto para mim claro. foi como esta muitas, mas para mim foi muito especial. Ah, e isto vai muito em conta desta frase que eu queria falar, em que tu dizes que basicamente cada peregrino que tu te encontraste foi e é uma experiência e inspiração para ti. Explica-nos isto, por favor. Olha isso, é tal como na vida, o caminho também faz parte Sim, da vida, mas, acho que o caminho é vivido de forma tão intensa que também estamos mais despertos para estes sinais, tal como o receber a camisola exatamente com o Sevilha 10, e coisas mais pequeninas no caminho estamos mais despertos para isso. Mas na verdade eu acredito que acontece no dia a dia e sim, sim, sim. constantemente, E nós é que não constantemente, estamos. nós já que não É, estamos nós é que não estamos tão alerta atentos. e tão, Exatamente. e tão abertos a isso também. Mas o que me fui apercebendo no caminho é que não é aquilo que as pessoas nos dão, ou a ligação que se cria, não tem a ver com o tempo que se passa juntos, mas com a qualidade do tempo. Às vezes são pequenos momentos, às vezes é uma palavra, um gesto, e que fica marcado ao longo dos anos. E cada peregrino, sim, com as suas partilhas, com a sua história, às vezes um gesto, sei lá, às vezes o dar a mão para ajudar a atravessar, principalmente eu que sou muito galinha e com alturas, às vezes para atravessar um riacho, sei lá, qualquer coisa. Tenho muitas pessoas marcadas, algumas nem sei os nomes, já não me recordo, outras nunca soube sequer os seus nomes, mas que me ficaram marcadas e que estão, e que de vez em quando vêm à memória, acontece qualquer coisa e essas pessoas voltam-me à memória. Por isso, sim, eu acho que não sou eu, todos nós, mas somos o conjunto das pessoas que se vão cruzando no nosso Olha, caminho. eu, sobre isso, eu no domingo passado, estava no hospitaleiro, no albergue, e tinha 6 peregrinos, seis portugueses, e às 7 horas desapareceu tudo, foi tudo jantar. Então eu fiquei sozinho no albergue. E eu não tinha nada para fazer, não estava lá ninguém. Pus-me pus-me a buscar, fui aos registros antigos do albergue e pus-me a ver os dias em que eu estive hospitaleiro. Pela minha letra eu sei que ia olhar para os dias das pessoas com quem eu mantive, dos peregrinos com quem eu mantive mais contato, o dia que chegaram, com o dia que estava. E com isso, eu basicamente ah, tive- inteirei-me. Eu estava no albergue no dia em que eu fazia 5 anos, desde o meu primeiro dia no caminho, que foi domingo, fez 5 anos, ah, desde o primeiro dia que eu meti os pés ao caminho. Ah, e depois, eu de hospitaleiro já estive muitas vezes, mas naquele albergue, como peregrino, só dormi uma vez. E foi ver os registros daquele dia. Porque havia duas pessoas naquele albergue, uma peregrina italiana e uma peregrina austríaca, que eu acordo-me perfeitamente delas, só que eu não me lembrava dos nomes. Nem mantive contacto, nem nada. Ahm, era a Sigrid e a Albertina. Agora lembro-me porque foi ver, porque senão também não sabia. Claro. E aquelas duas pequeninas foram tão importantes nesse meu caminho em 2018 que eu nunca mais esqueci delas. Mas por coisas da vida não mantivemos o contato. E eu naquele momento senti-me muito nostálgico, sabes?
muito nostálgico, não sei. Coisas, divagações, divagações. Não, Olha, mas é isso, há pessoas que ficam marcadas e lá está, eu tenho muitas pessoas e até com histórias, umas foram só, sei lá, cruzar e de um gesto qualquer, mas outras com quem falei, mas que não sei os nomes, umas nunca perguntei, mas que estão marcadas e trago-as comigo e de vez em quando recordo e é sempre bom, é sempre bom, não sempre bom. sei, alimenta. Olha, uma pergunta assim um pouco mais simples, mas uma resposta múltipla, entre aspas. Ahm, Se tu tivesses que fazer uma etapa 1000 vezes, que etapa fazias? Uma etapa 1000 vezes. Não faço ideia, não faço ideia. Mas algum critério de escolha de Pronto, eh, vamos por caminho francês. caminho francês. Olha, não sei, houve uma. Eu os nomes, eu sou péssima, teria que voltar. Sei que fica depois do. Ai, como é que se chama aquilo? Eh, e agora está-me a faltar os nomes todos, mas já mais perto de Santiago tem uma aldeia lá em cima. eh, Porto Marinho, não, 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 a não. Sebreiro. Sim, no Sobreiro. Esse dia, como referi há pouco, foi um dia muito, foi um caminho muito, fisicamente doloroso. Gostei bastante, houve muitos momentos bons, mas fisicamente foi doloroso. E eu lembro-me que houve um dia em que não senti dor e foi na subida ao Sobreiro e depois não ficamos lá em cima, depois continuamos até, eu acho que não quero dizer que vou dizer asneira, teria que ver as etapas, mas sei que depois desci um pouquinho e fiquei no alto, eu acho que se chama mesmo alto de qualquer coisa, também O não tem alto, nada, alto, alto do Polho. Do é Poio. isso, pô, é isso. E fiquei lá e foi bom porque só estávamos 4 peregrinos, eu, o amigo que estava a fazer também, e 2 espanhóis com quem já nos tínhamos cruzado muitas vezes e eu não sabia que eles iam lá ficar. Na verdade, já nos tínhamos despedido 2 ou 3 dias antes, e então aí foi um reencontro e foi os reencontros são sempre muito bons. E depois lembro-me que era um silêncio, porque ali não há nada. Há uma pousada, um hostel, e tem um restaurante, e de resto não tem nada. E fica no alto, e estava o céu sem nuvens, então um céu estrelado, e foi muito bom de estar com eles, de estarmos os 4 a conviver ali noite fora, foi mesmo muito bom. E depois, como foi um dia vivido sem dor, agora porque é que nesse dia não tive dores, não faço a mínima ideia. Mas de todo o caminho francês, esse foi o dia em que realmente não senti dor. E depois lembro-me de estar, enquanto os outros peregrinos iam, que era uma etapa cansativa, porque realmente é de subir ao Sobreiro, mas o facto de eu não sentir dor deixou-me num estado de alegria, que lembro-me depois de estar a descer com a sensação de que era quase como a ideia de descer as montanhas, era uma alegria imensa de estar a percorrer o caminho nesse dia. Por isso, essa etapa foi muito boa, por todos os motivos. Olha, boa. Pelas paisagens e pelo reencontro e pelo serão, olha, foi assim Olha, muito bom. eu tenho duas que são muito especiais para mim. Uma no Primitivo, que é a Ruta de los Hospitales, e a segunda é no Caminho Português. São duas no Caminho Português, que é a etapa da chegada ao albergue onde eu sou hospitaleiro, que é de São Pedro Rato a Tamel São Fins. Eu sou hospitaleiro no albergue de Tamel, que está a 10 km depois de Barcelos. Ahm, Essa etapa. E depois a Redondela Pontevedra. Sou apaixonado por essa etapa. Na Redondela Pontevedra sou, não sei. E essas duas são muito especiais para mim. E essas eu fazia um montão de vezes, sem dúvida. Olha, Luísa, É estamos. assim, Diz. desculpa, se Não for assim, diz. se for pela paisagem, escolho algumas, se for pelas memórias que me ficaram, porque as memórias não, é claro que a paisagem faz diferença, mas tem sempre, eu acho que tem sempre a ver com as pessoas que encontrei nesses dias, com as memórias que levam até lá
de algum momento que foi vivido, não necessariamente pelas paisagens, Claro. mas sim, há muita há muitas etapas, na verdade. Olha, se fosse por aí, olha, agora, este ano, sem dúvida, a segunda etapa, essa etapa de onde aconteceu da camisola, seria a etapa de Fonsagrada ao Cádiz, seria a etapa anterior de Castro a Fonsagrada, não sei tantas. Olha, eu acho que a pergunta é mais fácil ao contrário, de quais as etapas que não repetiria? Sim, E aí digo 3 assim de caras, uma no caminho português e 2 na Via de La Plata. Mas mais uma vez tem a ver com o estado emocional e não claro. com as paisagens. Mas é isso, a resposta seria fácil. E quais seriam? Já por acaso, só por acaso. Olha, no caminho português foi ali, não sei se é a Zambuja, eu quando referi há pouco foi a primeira vez que apanhei Sim, o o comboio, comboio. estava cheia de dores e enfim, no em baixo, e também porque era a primeira vez que apanhava o transporte, como se isso fosse o fim do mundo, ao longo do caminho. E na Via de La Plata, foi no dia em que esse foi para mim o pior dia de todos, quando, ao fim de estar de 3 semanas, um mês a caminhar, um mês, a caminhar com o António e o Gordon, 2 peregrinos, tive que me despedir deles porque fisicamente não o aguentava mesmo. Eles iam fazer uma etapa com o dobro, aliás, nós íamos fazer, só que a meio da etapa eu vi que não estava a conseguir e pronto, e a despedida que seria 4 ou 5 dias depois em Santiago teve que ser antecipada e isso para mim foi o pior dia de todos já vivido no caminho de Santiago, mas aí não queria voltar certamente. Olha, Luísa, estamos a chegar ao final dessa nossa conversa, mas antes, não é uma pergunta, é um pedido que eu gosto de fazer, do que fazia antes. E eu agora estou a pedir aos peregrinos com quem falo para me deixarem uma mensagem, não para mim, mas também. Ou seja, do caminho para o caminho, uma mensagem de uma peregrina para os peregrinos, o que te vá na alma, o que queiras dizer, para terminarmos em beleza. Ah, eu acho que não vai para terminar em beleza, não sei. Mas o que diria e daquilo que vou vendo e das conversas também é é que tenham confiança, eu acho que vai tudo da confiança e das perguntas que às vezes fazem se o ir ou não ir, sozinho, não sozinho, e depois o facto de ser mulher, também há muitas mulheres que perguntam. Eu acho que o caminho que me trouxe foi confiança, confiança nas outras pessoas. Somos todos melhores do que às vezes passa na televisão e nos meios de comunicação. E esta necessidade de nos conhecermos e mesmo que se caminhe sozinho durante o dia, lá está ao final do dia, ao jantar ou no albergue, há esta necessidade também de estar juntos e de haver comunhão e também com as pessoas com quem nos vamos cruzando. Um, portanto, esta confiança nos outros, confiança em nós, que também vemos que afinal conseguimos muito mais, seja na superação da dor, mas também no silêncio, para algumas pessoas é tão complicado estar, estar em silêncio, na parte física também, de superação. E depois, para mim, que é essencial, que é a confiança em Deus e que estes sinais ou estas coincidências, para mim são simplesmente sinais de, de que Ele está connosco que vão acontecendo também. Por isso, hum, a confiança para mim seria a palavra. E E, muito bonito, muito bonito. Ó Luísa, queria agradecer-te uma vez mais todo o teu tempo e a disponibilidade para esta conversa. Muito, muito obrigado. Foi um prazer partilhar um pouco do caminho contigo e espero em breve ver-te por aí fora no caminho. Muito, muito obrigado. obrigada eu por esta etapa, por esta conversa. Obrigada.